Olá pessoal, tudo bem? Vou deixar rodando na tela aí algumas capas de vídeos deste canal e também algumas capas do canal do Xadrez, porque hoje vai ser podcast puro, tá? Nós vamos só falar. Seguinte, gente, tomei conhecimento aí de uma gestora de fundos que eu acompanho o trabalho deles, tá? Vou me permitir não citar o nome, tá? Porque eu vou tecer alguns comentários que, enfim, né, podem ser desagradáveis para alguns clientes dessa corretora, mas eu acho que é um ponto de vista interessante. Pelo contrário, eu tô até elogiando a atitude deles, mas é o tipo de coisa que eu não quero passar por, certo? Seguinte, essa gestora, casa de análises, enfim, muito competente, por sinal, tem alguns fundos sob sua gestão. E o que eles fizeram? O que eles anunciaram? Que eles vão mesclar, vão fundir, vão tornar juntos, vão juntar o patrimônio, juntar dois fundos que eles têm no portfólio, né? E os clientes vão obter algumas vantagens, como por exemplo, um fundo deles tinha uma liquidez meio longa, em que você pedia o resgate e recebia vários dias após, porque era um fundo com mais risco, e o outro fundo era mais rápido. Bom, e aí agora os fundos vão ter uma liquidez mais abreviada, o que sem dúvida é um ganho para os cotistas. Na justificativa deles, eles apontaram como um dos fatores a queda da Selic e a redução ou o fato de não atingir a rentabilidade, tá? Então, a rentabilidade esperada, desejada. Então, vocês estão vendo que são fundos de investimento multimercados. Então, pessoal, por que eu não invisto em fundos multimercados e fundo de qualquer tipo, né? Exceto fundo imobiliário. Só que fundo imobiliário não é um fundo de investimento, entende? A filosofia é outra, né? O fundo imobiliário ele administra o ativo real. É diferente. É diferente de um fundo que sai a mercado para caçar oportunidades ou comprar ativos e fazer vários investimentos diversificados, enfim, seguir uma linha. Não, fundo imobiliário não é nada disso. Fundo imobiliário administra imóveis, é bem diferente, tá? Então, assim, fundos, esses multimercados de renda fixa, de ações, eu não invisto, tá? E aí, apesar dessa empresa ser muito competente e ser bastante coerente nas suas análises, veja só, eu não estou dizendo que eles fizeram um mau trabalho, não é isso. Mas eles tiveram um resultado desfavorável. Tá, estão atribuindo a Selic, mas vocês já vão entender o ponto. O que tem? Assim, ó, eles não chegaram a um determinado resultado e agora eles precisam juntar os fundos. Mas por que precisa juntar os fundos? É uma pergunta, né? É uma pergunta. Eles disseram para o benefício dos cotistas que vão passar a ter uma liquidez melhor, vão passar praticamente a ter o mesmo tipo de risco-retorno, o mesmo tipo de variação, o mesmo tipo de oscilação e tal. Tá, uma explicação teórica muito bonita. Mas o que eu entendo que está acontecendo? Porque assim, ó, não tem por que juntar dois fundos se não há necessidade disso, certo? Eles estão fazendo isso porque eles precisam juntar os fundos. Porque um fundo não teve o resultado esperado. E o que acontece com um fundo que não tem resultado esperado, minha gente? Pensem um pouquinho. Vamos dar uma pausa no vídeo, como eu faço nos vídeos de xadrez. Seguinte, se o fundo não está dando a rentabilidade esperada, os investidores
resgatam, os investidores saem. Tá? E esse exemplo bem real que está acontecendo, tá? De novo, eu não vou citar a empresa porque não é esse o objetivo, eu não quero falar mal de ninguém, até porque eu estou falando bem deles, eu acho que eles fazem um bom trabalho. Né? O que acontece? As pessoas, os investidores saem do fundo e o fundo começa a não ter mais com o que trabalhar, começa a não ter mais capital para montar suas posições, ou tem que montar as posições, ou tem que se desfazer de posições que são cruciais para o desenvolvimento do investimento, certo? Porque as pessoas saem. Então olha aí, gente. E aí transfere esse raciocínio para um fundo de previdência. Aí a questão é mais complexa, né? Porque o fundo de previdência você está ali depositando a sua aposentadoria, o seu futuro. E se as pessoas começam a sair de um fundo de previdência, o fundo, em tese, pode até quebrar. Pode até deixar de existir. Então, pessoal, olha só. Que bom que essa corretora, essa casa de análise, essa gestora, teve a oportunidade de juntar os fundos e não deixar a coisa inviável. Certo? Porque daqui a pouco os resgates são tão grandes, tão intensos, que diminuiu o tamanho do patrimônio que não dá para fazer mais nada, não dá para fazer uma posição razoável, certo? Num determinado investimento. Então, esse tipo de risco, pessoal, é um risco que não aparece nas planilhas dos fundos, não aparece, porque é uma coisa que não tem como ser medido, tá? E aí, bom, eles tiveram um resultado ruim porque a Selic caiu. Tá. E agora eles têm que juntar os fundos. Que bom que eles têm fundo para juntar, mas imagina se você está num fundo e a empresa gestora não tem alternativa. Hã? E aí você que não queria sair do fundo porque está num momento ruim, está num momento de prejuízo, você de repente vai ser obrigado a sair porque o fundo vai ser liquidado. Né? Então, pessoal, a gente tem que ponderar muito bem, tem que refletir muito sobre o investimento em fundos, esses fundos gerais, fundos de ações, fundos de multimercado, fundos de renda fixa, porque essas questões são muito sérias e a gente vê que, na verdade, o dono do fundo ele não é dono de nada. Porque, por exemplo, se eu tenho R$1.000 aplicado num fundo de investimento, certo? E um conjunto lá de pessoas tem R$100.000 aplicados, tá? E o patrimônio do fundo é 150 mil, certo? Aí essas pessoas que têm R$100.000 decidem sair, fica no fundo 50 mil. Eu que investi os meus 1.000, serei muito prejudicado. Porque o gestor vai ter que mudar a posição, ele vai ter que fazer alguma coisa. Porque o fundo perdeu 2/3 nesse exemplo hipotético. Tá? Perdeu 2/3 do seu patrimônio. Então isso é muito sério, gente. E assim, ó, outra questão, a coisa não é tão simples assim. Esses dois fundos que foram fundidos podem ter certeza que gestores aí perderam emprego. Né? Que perderam emprego. Não entregaram o resultado. E agora vai fazer o quê? Vai parar de administrar o fundo, porque não tem mais fundo, ele foi mesclado com outro. Então, pessoal, eu acho que esse tipo de coisa é muito importante de ser comentado, de ser refletido a respeito. E, assim, no fundo multimercado, isso é previsível, tá? Isso é previsível, porque os ativos oscilam. Né? Num fundo de ações isso é previsível. A bolsa cai, a bolsa sobe. Né? Fundo de renda fixa também tem marcação a mercado e às vezes o gestor é obrigado a sair da posição porque as pessoas estão saindo do fundo. Ele não queria resgatar naquele momento. Já se você está no Tesouro Direto e você é dono daquele título, você só sai se você for lá na corretora e apertar no botãozinho de resgatar. Eu acho que para quem caiu a ficha desse entendimento, tá captando exatamente a mensagem do que eu estou passando. Né? Então, assim, ó, tem investimentos que decisões não são tomadas por nós. E isso é muito sério.
Isso é muito sério, porque agora aquele recurso tá lá, entende? Eu fico me colocando na pele desses cotistas. Não deve estar sendo fácil para eles. Mas, dos males o menor, eles têm a alternativa de juntar os fundos. Com certeza gestores aí perderam o emprego, tá? E, enfim, a empresa está fazendo aí o melhor para segurar, para manter esses fundos, está dando mais liquidez, está se comunicando com os investidores, está explicando, certo? Mas assim, ó, no Tesouro Direto, pessoal, não tem nada disso, né? No Tesouro Direto, a gente é dono do ativo. A gente só vende o ativo se a gente for lá e clicar no botão de resgate. Pense nisso. Pense nisso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.